Oi pessoal! Deixa eu até tirar meu óculos aqui. Pronto, assim ficou bem melhor, né? Bom, tranquilos, isso. E aí galera, hoje o bate-papo vai ser um pouquinho diferente. Ótimo, excelente, excelente. Pronto. Ótimo, excelente. Bom, o bate-papo de hoje, vou falar aqui de novo do pontão. As crianças de férias, né? Então, vim trazer as crianças aqui para passear um pouquinho, pegar esse lugar lindo, esse pôr do sol. E eu aproveito para entrar no tema. Então, hoje é terça-feira. E aí, na terça-feira, terça e quinta, o bate-papo é sobre reabilitação. E o bate-papo de hoje eu vou falar sobre xixi na cama. Exatamente. Galera, xixi na cama, ele também é conhecido como enurese. Oi, gente, e aí? Ótimo, vamos esperar só mais um pouquinho. Vai entrando aqui o pessoal para conversar. Então, eu sou Viviane Poubel, sou fisioterapeuta. Aproveito agora para falar com vocês. Quem for daqui de Brasília e quem não for daqui de Brasília, eu e a Val, do @Viva Empoderada, vamos estar ministrando um curso de barras de axis aqui em Brasília, dia 26. Então, quem quiser saber mais dessa técnicazinha, amanhã eu vou estar falando sobre ela, né? O curso é bem bacana. Mas hoje o bate-papo é de reabilitação. Então, eu tô aqui no Pontão, esse lugar lindo, maravilhoso. E o que eu vou falar hoje? Xixi na cama. Exatamente. Não só para criança, tá bom? Essa informação é muito útil porque a gente acha que isso só acontece com os piquititinhos e também não sabe nem lidar com isso. Então eu vou dar algumas informações. Eu trabalho nessa área de reabilitação pélvica há 16 anos, inclusive na área de uropediatria. E é muito interessante quando eu começo a abordar esse tema, ou quando vem paciente nessa área para eu tratar, para reabilitar, muitos pais se sentem muito culpados, né? Porque acham que é algo para chamar atenção ou algo comportamental, e muitas vezes descobre que é uma coisa que pode ter sido até genético, né? Então eu vou falar um pouquinho desse assunto e que é muito interessante. Então, primeiro, eu quero agradecer mais uma vez, vocês estão participando aqui, está sempre tendo informações e o pessoal perguntando. Bom, vamos lá. Xixi na cama, ele é conhecido como enurese. Então a enurese é a perda involuntária de urina à noite, ou seja, dormindo. Ela pode acontecer tanto com crianças quanto com adultos. Ela vai ser dividida em duas, a primária e a secundária. Qual a diferença? Enurese primária é aquela que a criança nunca ou a pessoa nunca deixou de fazer o xixi na cama. Então, ela sempre teve perdas, né, frequentes, involuntárias de urina enquanto dormia. A secundária, houve um momento em que você tem uma melhora, então a criança por algum motivo melhorou, né, sei lá, 6, 7 anos melhorou e de repente ela voltou a ter perda, ter um escape, né, uma frequência de perda urinária noturna. E aí sim eu vou entender como algo mais comportamental, né? Pode ser ligado a alguma parte mais psicológica, um bullying, alguma coisa desse tipo. Então, o que acontece com o sistema miccional infantil? Galera, é o seguinte, diferente de nós adultos, a criança de 0 até um bebezinho, por exemplo, de 0 até mais ou menos ali uns 6 meses, vamos botar até um ano, vai. Ele não vai ter um controle miccional igual nós temos, certo? Se você pegar um bebê, por exemplo, ele tá chorando, ou se ele espirrar, ele não vai perder urina. Ele não vai chegar e escapou a urina. Não é assim que funciona. Por quê? Porque a parte miccional dele ainda funciona por um reflexo. O que significa isso? Como o assoalho pélvico dele, que é aquela musculatura que envolve, né, no caso das meninas a vagina, no caso dos meninos o pênis, ainda está imaturo. Por quê? Porque é uma musculatura antigravitacional, ou seja, enquanto essa criança não estiver deslocando em duas pernas, né, na verdade na forma ortostática e em pé, eu não vou acionar essa musculatura, eu não vou acionar esse grupo muscular, ele não vai ter ele voluntário. Então vai funcionar como um reflexo, funciona assim, a bexiga encheu,
automaticamente vai chegar uma resposta para o cérebro fala, ok, contrai, relaxa o esfíncter e faz xixi. Ponto final. A gente não. Como que funciona nós, adultos? Você está aqui, por exemplo, estou aqui nesse lugar lindo, vamos supor que me dá vontade de fazer xixi. Então, a minha bexiga tem uma inervação, tem lá como se fosse um sensor, né? Como se fosse uma mensuração, ela vai pegar essa informação, vai levar lá no cérebro, pelo nervo pélvico, né? Que eu até brinco com meus alunos, que eu falo que é o fofoqueiro, que vai informar para o cérebro ali quanto de xixi que está tendo, que vai me falar, olha, quero fazer xixi. Só que o cérebro vai me dar uma resposta dizendo o seguinte, ok, relaxa o esfíncter. Só que o meu músculo, ele é voluntário. Eu decido se eu vou soltar ou não, certo? Então eu vou chegar e falar, não, eu tô aqui no meio de uma gravação, num lugar lindo, eu não vou soltar o xixi. Então eu vou lá e recruto essa musculatura, eu aperto essa musculatura. Então quando eu aperto essa musculatura, né, eu ativo um nervo somático, uma parte desse nervo somático chamado nervo pudendo, e ele vai inibir o nervo pélvico e a minha vontade vai diminuir. Então eu controlo a minha vontade de fazer xixi. A criança não, o bebezinho não, ele não tem isso ainda ativo, né? Então enquanto ele não estiver ativo, ele não vai ter esse controle, ele não vai ter essa percepção. Por que que ele não vai ter essa percepção? Porque nesse momento, o que que essa criança precisa? Precisa desenvolver. Então, para o cérebro, né, para a vida, a criança não precisa controlar o esfíncter agora, de 0 a 1 ano. Ela precisa sobreviver. Então, a primeira fase da criança é alimentação. Então, eu tenho que ganhar contra a gravidade, eu tenho que ter os reflexos de me alimentar sozinho. Então, o primeiro reflexo primário dele, sucção, né? Então, você encostou a mãozinha aqui na boca de um bebê recém-nascido, ele vai sair sugando. Por quê? Porque eu tenho que garantir que é sobrevivência para essa criança, ou seja, garantir alimentação para essa criança, né? A segunda importância ali de sobrevida é o deslocamento. Então, enquanto essa criança não estiver ativo, toda a parte antigravitacional dela, ou seja, todas as posturas, não está na hora de controlar o esfíncter, entendeu? Então, o que ela ganha de primeiro? Primeiro, cervical. Então, você pega um bebezinho, o primeiro ganho da criança é, sustentar o pescoço. Segundo ganho, tronco. Terceiro ganho, deslocamento, engatinhar, deslocar, arrastar, para depois andar. Então, quando essa criança estiver andando muito bem, ou seja, o meu assoalho pélvico está ativo, porque ele é o antigravitacional, aí sim, essa musculatura começa a ter uma percepção. Eu começo a acionar esse nervo e aí ela vai começar a identificar algum desconforto. Então, o que a gente fala que é a dancinha do xixi, né? É aquela criança que você olha e fala, opa, você quer fazer xixi? Porque ela está segurando. Aí eu tenho que entrar com comportamento e ensinar essa criança como urinar, que é a retirada de fralda, né? Que eu vou entrar numa outra aulinha como deve retirar essa fralda. Então, o xixi na cama, ele acontece quando? De 0 a 1 ano eu vou considerar uma enurese? Não, porque ele é ainda um reflexo. Então, quando o bebezinho, a bexiga encheu, simplesmente o cérebro vai contrair e vai urinar. Ponto, acabou. Eu não vou considerar um xixi na cama, né, como um distúrbio miccional nessa fase. A partir do momento que a criança está aprendendo a controlar, aprendendo a ter o controle dos esfíncteres, então vamos botar lá, se ela está deslocando, e aí entra aquela fase, né? Quando que eu vou considerar a retirada de fralda, por exemplo? Depende de quando ela começou a andar, né? Então, se ela começou a andar com 1 ano, está andando muito bem com 1 ano, então eu vou começar a pensar em desfraldar ela com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, ou seja, com 2 anos já tem que estar sem a fralda, né? Então vamos imaginar que a gente considera dentro do fisiológico uma criança até 4 anos tem que estar sem fralda, tá? Eu estou pensando numa criança dentro dos padrões normais de comportamento, tá bom? Não estou entrando em mérito de nenhuma criança que tenha alguma alteração, alguma morbidade neurológica, uma criança que nasceu com alguma síndrome. Eu estou pensando dentro do comportamento fisiológico. Então, uma criança a partir dos 4 anos de idade, ela tem que estar sem a fralda, diurno e noturno. Entretanto, ela ainda está participando ali, ela está vivenciando o ciclo circadiano dela. Que ciclo é esse? Do sono. Então, ela está aprendendo a despertar no momento do sono superficial, no sono profundo. Ela tem uma certa dificuldade em
em acordar. Então, nessa fase, a gente vai considerar dentro da normalidade 1 a 2 perdas de urina durante a noite, né, por mês, dentro dessa fase. Só vai ter um detalhe: xixi na cama, 75% dele é genético. Verdade. Então, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você fez xixi na cama até os 15 anos, por exemplo, 1 ou 2 episódios, não me importa. Se teve algum episódio de perda de urina até os 15 anos, a probabilidade do seu filho perder urina até os 15 anos é de 65%. Ó, a responsabilidade. Se você e o seu esposo ou a sua companheira fizeram xixi na cama até os 15 anos, a probabilidade disso acontecer é de 85%. Isso você tem estudos comprovando e que já foi comprovado cientificamente assim há anos e que foi o primeiro ponto-chave. Tanto é que a primeira pergunta que a gente faz é: até quantos anos você fez xixi na cama? Porque é de origem genética a perda de urina na cama, a enurese primária. Então, antes de sair botando o colchão em cima da cabeça da criança e brigando, observa até quando que eu fiz. Até 12, até 14. Então, a chance do seu filho fazer também é até 12, 14 anos. Mas não tem jeito? Tem, comportamental. Então, o que a gente pode estar fazendo é orientar um comportamento preventivo, sabendo que essa perda pode ser de origem genética. Eu estou falando de uma enurese primária, ou seja, aquela que a criança ainda não controlou por nenhum momento a parte miccional noturna. Ela vem tendo perda e não consegue controlar aquilo, não consegue controlar a urina. Segundo motivo maior da enurese, fora a parte genética, é a parte da liberação hormonal, o GRH, que ele é liberado pela suprarrenal, ou seja, ele é liberado no sono. Então, se a criança não dorme, oi, tudo bom? Se ela não está dormindo adequadamente, não está liberando, não está entrando no sono, né, profundo para liberar essa parte hormonal, ela vai ter um problema, porque nesse momento, e aí eu faço uma pergunta muito interessante para vocês, eu quero saber, aí bem bacana, eu vou fazer um desafio para vocês aqui, vamos ver se vocês sabem. É o seguinte, eu escrevi um livro chamado Peniquinho, tirando a minha fralda com carinho. Eu vou dar um desafio para vocês, hein? Não vou dar resposta. Até amanhã eu não vou dar resposta, tá bom? Porque esse vídeo vai ficar 24 horas. Não vale as minhas alunas responderem, infelizmente, tá? Volta a vender a sua sonda. Tá quase, guarda aí. Vou dar um desafio para vocês, é o seguinte. Eu escrevi um livro chamado Peniquinho, tirando a minha fralda com carinho. Então, quem quiser, tem um livro sobre retirada de fralda. Ele não vende nas livrarias, ele é um livro de edição própria, então só comigo mesmo tem esse livro. E eu vou dar um desafio para vocês. A gente sabe que o controle urinário te fala o seguinte: olha, não se deve segurar o xixi mais do que 4 horas. Depois eu explico a fisiologia disso, tá bom? Mas em média a gente tem que manter o controle urinário entre 2 e 4 horas sem urinar, certo? Beleza. Aí eu pergunto para vocês: ora, se eu não posso passar de 4 horas sem urinar, como que eu tenho que dormir 8 horas sem fazer xixi? E aí? Ora, se eu vou dormir 8 horas, eu vou ficar 8 horas sem fazer xixi. Mas eu acabei de dizer que o ideal é ficar entre 2 e 4. Eu quero saber se alguém sabe me explicar por que eu tenho que ficar 8 horas sem fazer xixi se eu não posso passar de 4. Esse é o desafio. Se alguém souber me explicar por que aí me manda um endereçozinho, eu vou estar enviando um livrinho para vocês, tá bom? Quem souber é o primeiro que responder, tá? Vou deixar o desafio aí. Vamos ver quem sabe. Mas só vou contar essa resposta amanhã, para vocês saberem o porquê disso. Mas por que eu tô falando isso? Porque esse controle urinário, ele vai depender de um hormônio, tá bom? Tô dando uma dica, mas vamos ver aí por que disso, né? Então, o segundo controle miccional é a parte hormonal. O terceiro
comportamental. Então, é aquela criança que ela não tem uma rotina, né? Então, aquela criança que o metabolismo dela altera muito, então ela precisa de uma rotina para dormir, né? Uma rotina de controle hormonal mesmo, controle metabólico. E o quarto motivo? Orgânico, controle muscular. Então aquela criança que tem uma fraqueza muscular e aí por algum motivo na hora que ela está dormindo a musculatura, a bexiga pesa, o esfíncter relaxa, ela não tem um controle de sustentação muscular e ela perde a urina dormindo. E aí no caso a fisioterapia entra com o trabalho da fisioterapia uropediátrica. Então a perda urinária primária, ela vai ter esses fatores primordiais. Primeiro, genético. Segundo, alteração do sono, né? Terceiro, alteração metabólica. E o quarto, que é o comportamental, né? O quarto, muscular. Então, a gente vai considerar o xixi na cama aquela perda, né, involuntária de urina após os 4, eu na verdade considero após 7 anos de idade, tá? Em que é uma frequência mantida, que altere o social da criança, ou seja, aquela criança que tem uma dificuldade de dormir fora de casa porque ela vai ter perda, ela não teve ainda nenhum momento, nenhuma semana, nenhum mês em que ela se teve seca, ela sempre teve algum escape, sempre teve uma perda noturna, nenhum momento ela controlou aquilo. Então a partir dos 6, 7 anos, mantendo essas perdas, a gente vai considerar uma enurese primária, né? Ou seja, nenhum momento ela controlou. A enurese secundária é aquela enurese que ela teve o controle, então aquela criança que com 6, 7 anos ela controlava a urina super bem, dormia bem, né? Ia para a escola super bem, tranquilo, e de repente começou a ter perda de urina. De repente, entre aspas. Aí a gente começa a investigar esse de repente surgiu porque ou tá chegando um irmãozinho novo, ou porque mudou de escola, ou porque tá sofrendo algum bullying no colégio. Então, normalmente, a enurese secundária, ela é um alerta de comportamento. É algo que a criança está querendo te dizer que ela não está bem. Ela não está bem emocionalmente. Por quê? Porque ela teve o controle. Então, pensa comigo, genética não era porque ela teve o controle, né? Hormonal não era porque ela também tinha controle, a não ser que ela tem tido alguma alteração orgânica, uma alteração renal, uma doença renal que pode ter provocado uma alteração hormonal, gerando essa enurese secundária. Mas normalmente a enurese secundária, que é aquela enurese adquirida, é aquela em que a criança ela tá te mostrando, o corpinho dela tá te dizendo que ela não tá legal, ela não tá expressando, né, por diálogo, mamãe, não tô legal porque o meu amigo foi embora da escola, eu tô sentindo falta dele. Mas ela sofre tendo essa perda noturna, né, uma frequência que incomoda. Nesse caso, né, o trabalho é feito com psicólogo, é um trabalho mais comportamental mesmo, entender o que está causando essa perda emocional a ponto da criança estar tendo a perda urinária, né? É uma separação dos pais, né? Alguma coisa que ela capta e a criança ela é muito energética, então às vezes vocês acham que ela não está percebendo, por exemplo, alterações do casal e essa criança está percebendo e ela vai refletir justamente com essa perda urinária, né? Mas o que a gente pode estar fazendo, por exemplo, se você tem uma criança que tem uma enurese primária, teoricamente ali, genética, e que você fala, ai meu Deus, mas eu perdi até os 15 anos, o que eu faço? Vamos trabalhar o comportamento dessa criança, então vai ter que despertar mesmo, é o despertar do xixi. Como que vai ter que ser feito isso? É só uma dica, tá, gente? Porque eu não conheço a criança de vocês. Eu tô dando uma dica que esse bate-papo que eu faço com vocês são dicas, né? Que eu passo. Que se funcionar, excelente. Se não funcionar, vocês sabem que foi testado. Ou seja, então vão procurar uma ajuda mais funda ali, né? No caso, vão procurar um uropediatra. E tem que ser um urologista, tá? Tem um uropediatra que ele vai estar investigando todo o comportamento miccional da criança e vai estar encaminhando ou para a fisioterapia ou para a parte da psicologia para poder fazer esse trabalho com a criança. Então a dica que eu dou é o seguinte, você vai dividir, primeiro é o seguinte, se a criança não tem rotina de sono, vamos criar uma rotina de sono, né? Então a criança ela tem que ter um horário para dormir e um horário para acordar.
para que o organismo dela, para que o cérebro dela entre naquele metabólico, né, necessário para diminuir o metabolismo e acelerar o metabolismo no momento certo, né, de produção de urina e de retenção hidráulica, certo? A partir do momento que ela tem um ritmo, né, ela tem uma rotina, então a gente vai rotular, a gente vai dividir essa noite dela em etapas. Então vamos imaginar que a sua criança ela dorme 9 horas da noite, certo? E ela vai acordar 6 da manhã. Então a gente vai dividir essa noite em 3. Então de 9 até meia-noite, 9, 10, 11, meia-noite. De meia-noite às 3, de 3 às 6. Então a gente vai dividir em 3 pontos, certo? E aí, gente, entra o papel dos pais. Não tem jeito. Não adianta você pegar uma criança de 6, 7 anos e pedir para ela fazer isso. A gente chama de diário miccional semanal, você vai ter que fazer isso. É rotular, saber o momento da perda dessa criança. Então, por exemplo, você botou para dormir 9 horas. Deu meia-noite, você vai acordar, você ou então não dorme, você vai lá acordar, verifica se ela teve a perda. E anota no seu quadrinho lá. Então, o primeiro dia, segunda-feira, de 9 à meia-noite, não teve perda, dormiu. 3 da manhã você desperta novamente e verifica se teve a perda, ou na fralda, ou se teve a perda na cama. Vamos supor que ela teve a perda, você botou a fralda para ela, teve a perda na fralda. Você vai lá e marca um X. Então ela está tendo perda ali no quadrante de meia-noite às 3 da manhã, certo? Vamos supor que nessa semana, de 7 dias, 4 foi nesse quadrante. Então, na próxima semana, a gente vai começar o despertar, trazendo ela para as 9, tá? Então, é um trabalho mais chato? É chato, gente, mas é funcional, porque você vai trabalhando o relógio biológico dessa criança. Então, você vai pegar e vamos supor que ela botou lá para... você percebeu que é de meia-noite às 3. Então, na próxima semana, o primeiro dia, você vai despertar às 2 da manhã. Verificou se teve perda? Não teve perda ainda. Desperta esta criança, levanta essa criança até o banheiro, faz o xixi. Por 2 dias, mais ou menos. Depois, você vai... Então, 2 dias você fez isso. Percebeu que ela não teve perda. Ok. Depois de 2 dias, 1 hora da manhã. Depois de 2 dias, meia-noite. Depois de 2 dias, 11 horas. Depois de 2 dias, 10 horas. Depois de 2 dias, 9 horas. Até ela criar este hábito de, às 9, ela faz o xixi e criou esse relógio biológico comportamental. Eu estou falando no menurese primária de origem genética, que você está criando um relógio biológico para essa criança a partir dos 6, 7 anos de idade, certo? É chato? É chato, mas é funcional. Então, a partir desse momento, você cria esse relógio biológico. Então, é aquele momento em que a criança tem que ir ao banheiro antes. Então, ela vai ao banheiro às 9 da manhã. Vamos imaginar, às 9 da noite, desculpa. Vamos imaginar que você percebeu que o quadrante de perda dela era entre as 3 e 6 da manhã. Então, para trazer até as 9, vai ser muito mais demorado. Então, leva até as 6 da manhã. Então, é aquela criança que na primeira semana você vai acordar às 3, durante 2 dias. Depois você acorda 3 e meia, ou 4 horas, verifica se não teve perda. 4 e meia, 5, e vai levar até as 6 da manhã. É mais fácil jogar para de manhã. Então, é aquela criança que você já tem o preventivo às 9, mas você vai jogar ela para fazer o xixi assim que ela acordar às 6 da manhã. Então, você vai criar um comportamento, é um hábito. Gente, o hábito leva 21 dias para que o cérebro entenda que aquilo ali é funcional e vital para o condicionamento dele. Então, o hábito é uma coisa que, se você repetir exatamente igual por 21 dias, você nem precisa pensar, ele automaticamente cria um clique e ele vai funcionar. A criança simplesmente desperta sem saber que está sabendo por quê. Ela simplesmente vai seguir aquele hábito, seguir aquele comportamento. Lembrando que eu estou falando de uma enurese primária, certo? No caso de uma enurese secundária, você tinha uma criança que estava super bem e começou a ter uma perda. Vamos verificar 2 coisas. Primeiro, essa perda está associada a uma roupa íntima molhada também, ou seja, aquela criança que, quando você vai olhar, ela tá com a calcinha molhada, com a cuequinha molhada, quando ela corre, quando ela torce, quando ela está em atividade, que ela pula na cama elástica, ela pode estar tendo uma fraqueza mesmo do assoalho pélvico e está tendo uma perda por fraqueza, né? Então, hoje em dia, as crianças, infelizmente,
não estão tendo o estímulo muscular que a gente tinha, né? Na minha época eu subia em árvore, subia no galinheiro, né? Então se ativava toda aquela parte da perna, dos adutores, antigravitacional. Hoje as crianças ficam muito tempo sentada, né? É computador, é tablet, então ela acaba não acionando aquilo. Então, quando você põe uma criança e ela está mais gordinha, mais pesada, então se a criança está tendo a perda urinária noturna associada a uma perda na calcinha ou na cuequinha, vamos imaginar que realmente está tendo uma alteração muscular. Então ela tem que ter um fortalecimento igual adulto, uma incontinência urinária de esforço, certo? E que sim, se você simplesmente não fizer nada, não vou fazer nada. Quando ela entrar na fase hormonal dela, com seus 15, 16 anos, que ela vai entrar na fase hormonal, ela vai ganhar tônus, ela vai ganhar força, ela vai melhorar. Só que ela vai melhorar com um músculo já mais fraco do que o normal. Então é aquela criança que lá na frente pode ter um problema sexual ou um problema de urinário e que você não vai associar que foi por uma fraqueza muscular. Se é um problema comportamental, então começar a observar. Então aquela criança que, por exemplo, no final de semana tá tudo bem, né? Mas começou a escola, ou no domingo ela começou a ter medo de ir para a escola, né? Ou então, num certo dia da escola, que ela tem uma certa aula, por exemplo, com uma certa professora e tal, você percebe que ela, o dia anterior estava muito ansiosa, conversa, entendeu? Verifica o comportamento, porque ela realmente está te mostrando que tem alguma coisa errada, porque ela vai te mostrar por meio dessa perda esfincteriana, tanto de urina quanto de fezes. Galera, é isso, é uma pincelada. E vou te falar, tá? Isso acontece com os adultos também. Então tem aquele adulto que fala pra mim assim: poxa, eu tive perda de urina, é normal? Adulto não é normal assim, vamos supor, você bebeu todas, capotou, você não tem consciência do corpo por uma depressão alcoólica, assim, realmente você não vai nem lembrar de fazer xixi. Mas você estava super normal e está tendo perda urinária, né? Vamos tratar, porque ele realmente pode ser algo funcional, né? Ou hormonal, ou realmente músculo esquelético que tem que estar trabalhando, né? Neurológico e tal, que tem que estar trabalhando, porque não está dentro do esperado, não é algo normal. Agora, você tinha essa perda, era uma criança que ela teve uma enurese primária ou secundária, não foi tratada na infância, entrou na fase adulta, entrou na fase, né, hormonal, melhorou e de repente tem uns episódios, ainda é uma recidiva de alteração dessa fase infantil e que tem que ser trabalhado para que você não tenha aí um adulto com disfunções sociais, com comportamentos de medo, de angústia, de ansiedade, por um controle que ele não tem ainda total segurança de algo que ele não sabia que tinha, né? Então tem como trabalhar, tem como fortalecer, procurar um urologista, verificar se tem alguma alteração de infecção urinária, verificar como é que está toda a parte missional, e a fisioterapia também ajuda bastante nessa fase com controle muscular. Beleza, galera? Gente, tem que contar uma coisa pra vocês. E outra é o seguinte, tá lançado o desafio. Pra quem chegou agora, o desafio tá lançado. Eu quero saber se vocês sabem me responder por que vocês, que a gente não, teoricamente, não pode segurar mais do que 4 horas sem fazer xixi. Não é que não pode, tá? Tô colocando fisiológica entre 2 e 4 horas sem fazer xixi. E à noite você fica 8 horas sem fazer xixi. Eu quero saber se alguém sabe me explicar por que você fica 8 horas sem fazer xixi à noite, dormindo, e durante o dia você não deveria, certo? Se você souber essa resposta, eu envio para vocês, me mandam no direct, eu envio para vocês o meu livrinho, que é Peniquinho Tirando a Sua Fralda com Carinho. É um livro que não está nas livrarias, porque ele é de edição própria, só consegue comigo mesmo. Um livro que eu lancei em 2009, 2010, mas que é muito bacana, com altas dicas para retirada de fralda, muito bacana mesmo. Galera, qualquer dúvida, manda no direct. Quem for de Brasília e quiser marcar aí para tirar dúvida pessoalmente, vai lá no consultório. Amanhã, quarta-feira, dia de falar sobre a parte comportamental, só tem um detalhe. Amanhã eu vou estar na Rádio Federal, vou estar lá com a Kátia Arruda, vou dando uma entrevista lá sobre pontuarismo, às 9 horas, então deixa ligado o seu rádio lá online, vocês vão estar me ouvindo, vai ser bem bacana. Antes eu vou estar falando um pouquinho da parte
das barras de Axis, né? Eu vou falar um pouquinho desse controle, como é que libera essa emoção, como é importante essa ferramenta. Mas fica atenta aí que amanhã tem muita coisa legal, tá bom? E mais uma vez, brigadão para todos aí que estão me ouvindo. Não pegou, não conseguiu, né? Não deu todas as informações aí, vai lá no YouTube. Altos conteúdos, então já falei lá sobre aumento peniano, que foi de ontem, né? Falei sobre ejaculação precoce, já falei de coluna, de cervical. Dá uma olhada, corre no conteúdo lá no YouTube e fica atento, tá bom? Então amanhã eu vejo vocês. Até amanhã e brigadão mais uma vez pela companhia. Beijo!